Todas as glórias são a Srila Prabhupada, Bhaja Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Adwaita Gadadhara, Srivasa de Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vasudevaya. Haribô, todas as glórias aos devotos reunidos. Nesta aula falaremos o capítulo 30 do canto 10 do Srimad Bhagavatam, intitulado As Gopis Procuram por Krishna. Então, no resumo a esse capítulo, é descrito como as Gopis, atormentadas durante a longa noite de separação de Krishna, vagaram como loucas de floresta em floresta em busca dele. Quando Sri Krishna desapareceu de repente da arena da dança da raça, as Gopis, com as mentes 100% absortas em pensar nele, começaram a procurá-lo nas várias florestas. A todas as criaturas móveis e inertes, elas pediram notícias do paradeiro de Krishna. Por fim, ficaram tão perturbadas que começaram a imitar seus passatempos. Posteriormente, enquanto divagavam num recanto da floresta, as Gopis viram as pegadas de Sri Krishna, que apareciam entremeadas com as de Srimati Radharani. A visão destas pegadas deixou-as extremamente transtornadas, e elas declararam que, sem dúvida, Srimati Radharani devia ter adorado Krishna com excelência extraordinária, pois ela lograra o privilégio de associar-se com ele a sós. Mais adiante no caminho, as Gopis chegaram a um lugar onde não podiam ver as pegadas de Srimati Radharani. Então concluíram que Krishna devia ter levado Radharani em seus ombros. Em outro lugar, notaram que as pegadas de Krishna mostravam marcas apenas dos dedos, e por isso as Gopis concluíram que ele estivera a colher flores para com elas enfeitar sua amada. Ainda em outro lugar, as Gopis viram sinais que as levaram a imaginar que Sri Krishna estivera amarrando os cachos do cabelo de Srimati Radharani. Todos esses pensamentos provocaram pesar na mente das Gopis. Por causa da atenção especial que recebeu de Krishna, Sri Radha começou a considerar-se a mais afortunada das mulheres. Ela lhe disse que não conseguia mais caminhar e que ele teria de carregá-la nos ombros. Porém, bem naquele momento, o Senhor Krishna desapareceu de sua visão. Srimati Radharani, tomada de aflição, começou então a procurá-lo em toda a parte. E quando por fim encontrou suas amigas Gopis, ela lhes contou o que acontecera. Em seguida, todas as Gopis saíram à procura de Krishna na floresta, indo até onde alcançava o luar. Mas como acabaram não tendo êxito, elas voltaram para a margem do Jamuna e simplesmente passaram a cantar as glórias de Krishna em extremo desamparo. Assim terminamos o resumo desse capítulo e vamos dar início ao verso 1. Shukadeva Goswami disse: quando o Senhor Krishna desapareceu tão subitamente, as Gopis sentiram enorme pesar por perdê-lo de vista, tal qual um grupo de elefantas que perdeu seu companheiro. Em virtude da lembrança do Senhor Krishna, os corações das vaqueirinhas foram arrebatados por seus movimentos e sorrisos amorosos, por seus olhares brincalhões e conversas encantadoras, e pelos muitos outros passatempos que ele desfrutava com elas.
Absortas assim em pensar em Krishna, o Senhor de Rama, as gopis começaram a encenar seus vários passatempos transcendentais. Porque as amadas gopis estavam absortas em pensamentos sobre seu amado Krishna, os corpos delas imitavam seu modo de andar, seu sorriso, seu modo de contemplá-las, sua fala e suas outras características distintivas. Profundamente imersas em pensar nele e enlouquecidas por lembrar seus passatempos, elas declaravam umas às outras: "Eu sou Krishna." Cantando bem alto sobre Krishna, elas procuraram-no por toda a floresta de Vrindavana como um bando de loucas. Chegaram até a perguntar às árvores sobre ele, que como a superalma está presente dentro e fora de todas as coisas criadas, tal qual o céu. As gopis disseram: ó árvore Asvata, ó Plaksha, ó Niagruda, vistes Krishna? Aquele filho de Nanda Maharaja foi embora depois de roubar nossas mentes com seus sorrisos e olhares amorosos. Ó árvores Kurubaka, Ashoka, Naga, Punaga e Champaka, o irmão mais novo de Balarama, cujo sorriso remove a audácia de todas as mulheres orgulhosas, passou por aqui. Ó tão bondosa Tulasi, a quem são tão queridos os pés de Govinda, viste o infalível passar por aqui, carregando-te e rodeado de enxames de abelhas? Ó Malati, ó Malika, ó Jati, ó Yutika, Madhava passou por aqui, dando-vos prazer com o toque de sua mão. Ó Chuta, ó Priyala, ó Panasa, Asana, Kovidara, ó Jambu, ó Arca, ó Bilva, Bakula, Mriha, ó Kadamba e Nipa e todas vós, as outras plantas e árvores residentes nas margens do Jamuna, que dedicastes vossa própria existência ao bem-estar dos outros, nós, gopis, perdemos nossas mentes. Então, por favor, dizei-nos para onde foi Krishna. Ó Mãe Terra, que austeridade executaste para conseguires o contato com os pés de lótus do Senhor Keshava, que te causou tão grande alegria a ponto de teus pelos estarem arrepiados. Pareces muito bela nesse estado. Foi durante o atual aparecimento do Senhor que adquiriste este sintoma de êxtase, ou foi talvez muito antes, quando ele pisou em ti em sua forma de Vamanadeva, o anão, ou até mesmo antes, quando ele abraçou em sua forma de Varardeva, o javali? Ó amiga, esposa dos veados, o Senhor Achyuta esteve aqui com sua amada, trazendo grande alegria a teus olhos. De fato, está soprando nesta direção a fragrância de sua guirlanda de flores kunda, que se misturou com o kunkama dos seios de sua namorada, enquanto ele a abraçava. Ó árvores, vemos que estáis prostradas. Quando o irmão mais novo de Rama passou por aqui, seguido das abelhas inebriadas, enxameando ao redor dos manjares de Tulasi que enfeitam sua guirlanda, ele reconheceu vossas reverências com seus olhares afetuosos. Ele devia estar com o braço descansando no ombro de sua amada e levando na outra mão uma flor de lótus. Perguntemos a estas trepadeiras sobre Krishna. Embora estejam abraçando seu marido, esta árvore, elas com certeza devem ter sido tocados pelas unhas de Krishna, pois em virtude de júbilo estão manifestando erupções na pele. Tendo dito estas palavras, as gopis,
perturbadas em virtude de sua busca por Krishna, começaram a encenar seus vários passatempos, 100% absortas em pensar nele. Uma gopi imitava Putana, enquanto outra agia como o bebê Krishna e fingia mamar no seio dela. Outra gopi, chorando em imitação do bebê Krishna, chutava uma gopi que fazia o papel do demônio carrinho Shakatasura. Certa gopi assumiu o papel de Trinavarta e levou embora outra, que agia como o bebê Krishna, enquanto uma gopi engateava com os guizos de tornozelo a tilintar à medida que ela arrastava os pés. Duas gopis agiam como Balarama e Krishna no meio de muitas outras que faziam o papel de vaqueirinhos. Certa gopi encenava Krishna matando o demônio Vatsasura, representado por outra gopi, e duas outras gopis interpretavam a morte de Bakasura. Quando uma gopi imitava com perfeição a maneira de Krishna chamar as vacas que se haviam desgarrado, de ele tocar sua flauta e de ele desempenhar em vários esportes, as outras congratulavam-se com ela, exclamando: muito bem, muito bem. Outra gopi, com a mente fixa em Krishna, caminhava com o braço descansando no ombro de uma amiga e declarava: sou Krishna, vede só meu andar gracioso. Não temais o vento e a chuva, dizia uma gopi, eu vos salvarei. Em seguida ela erguia seu chale sobre a cabeça. Então Shukadeva Goswami continuou: ó rei, certa gopi subiu nos ombros de outra e, pondo o pé na cabeça desta, disse: vai embora daqui, ó serpente perversa. Deveis saber que nasci neste mundo só para castigar os invejosos. Então outra gopi gritou: meus queridos vaqueirinhos, olhai este furioso incêndio na floresta. Fechai logo os olhos e eu os protegerei facilmente. Uma gopi atou sua esbelta companheira com uma guirlanda de flores e disse: agora vou amarrar este menino que quebrou os potes de manteiga e roubou a manteiga. A segunda gopi então cobriu seu rosto e belos olhos, fingindo estar com medo. Enquanto imitavam dessa maneira os passatempos de Krishna e perguntavam às trepadeiras e árvores onde poderia estar Krishna, a alma suprema, as gopis por acaso viram suas pegadas num recanto da floresta. As gopis disseram: as marcas da bandeira, do lótus, do raio, do aguilhão para tanger elefantes, da cevada e assim por diante nestas pegadas, caracterizam-nas muito bem como pertencentes àquela grande alma, o filho de Nanda Maharaj. As gopis começaram a seguir a trilha de Krishna, como mostravam suas muitas pegadas, mas, ao verem que estas marcas estavam de todo misturadas com as de sua consorte mais querida, Srimati Radharani, elas se perturbaram e falaram o seguinte: as gopis disseram: aqui vemos as pegadas de alguma gopi que deve estar andando com o filho de Nanda Maharaj. Ele deve ter posto seu braço no ombro dela, assim como um elefante descansa sua tromba no ombro de uma elefanta que o acompanha. Com certeza, esta gopi em particular adorou perfeitamente a todo-poderosa personalidade de Deus, Govinda, pois ele ficou tão satisfeito com ela que, abandonando a todas nós,
levou-a a um lugar isolado. Ó mocinhas, a poeira dos pés de lótus de Govinda é tão sagrada que até mesmo Brahma, Shiva e a deusa Rama colocam essas poeiras em suas cabeças para dissipar as reações pecaminosas. As pegadas desta gopi especial muito nos perturbam. De todas as gopis, só ela foi levada para um lugar isolado, onde está desfrutando os lábios de Krishna. Olhai, não podemos ver suas pegadas aqui. De certo, a grama e os brotos estavam machucando as macias solas dos pés dela. Então seu amante a carregou. Por favor, observai, minhas queridas gopis, como neste lugar as pegadas do luxurioso Krishna estão mais fundas no chão. Carregar o peso de sua amada deve ter sido difícil para ele. E aqui, aquele menino inteligente deve tê-la colocado no chão para colher algumas flores. Vede só como, neste lugar, o querido Krishna colheu flores para sua amada. Aqui, porque estava na ponta dos pés para alcançar as flores, ele deixou a impressão apenas da parte da frente de seus pés. Com certeza, Krishna sentou-se aqui com sua namorada para arrumar-lhe os cabelos. O rapaz luxurioso deve ter feito uma coroa para aquela mocinha luxuriosa com as flores que colhera. Então, Shukadeva Goswami continuou. O Senhor Krishna desfrutou com aquela gopi, embora ele, sendo autossatisfeito e completo em si mesmo, desfrute apenas internamente. Dessa maneira, por contraste, ele mostrou a desventura dos homens luxuriosos e das mulheres empedernidas comuns. Enquanto vagueavam assim, com suas mentes tomadas de perplexidade, as gopis apontavam vários sinais que caracterizavam os passatempos de Krishna. A gopi específica que Krishna levara para uma floresta isolada, depois de ter abandonado todas as outras jovens, passou a considerar-se a melhor das mulheres. Meu amado rejeitou todas as outras gopis, pensava ela. Embora elas sejam impelidas pelo próprio Cupido, ele escolheu reciprocar seu amor só comigo. Enquanto o casal de amantes passava por uma parte da floresta de Vrindavana, a gopi especial começou a sentir-se orgulhosa. Ela disse ao Senhor Keshava: não posso mais caminhar, por favor, carrega-me para onde quiseres ir. Assim solicitado, o Senhor Krishna respondeu: simplesmente sobe em meu ombro. Mas logo após dizer isto, ele desapareceu. Sua amada consorte, então, de imediato sentiu grande remorso. Ela gritava: ó Senhor, meu amante, ó queridíssimo, onde estás? Onde estás? Por favor, ó pessoa de braços poderosos, ó amigo, revela-te para mim, tua própria pobre serva. Shukadeva Goswami disse: enquanto continuavam a procurar a trilha de Krishna, as gopis descobriram ali perto sua infeliz amiga. Ela estava perplexa devido à separação de seu amante. Ela lhes contou como Madhava lhe oferecera muito respeito, mas como depois ela sofreu desonra por causa de seu mau comportamento. As gopis ficaram extremamente aturdidas ao ouvirem isso. Em busca de Krishna, as gopis então entraram nas profundezas da floresta, tão longe quanto alcançava a luz do luar. Mas quando se acharam mergulhadas nas trevas, elas decidiram voltar.
Com suas mentes absortas em pensar nele, elas conversavam sobre ele, encenavam seus passatempos e sentiam-se tomadas por sua presença. Enquanto cantavam bem alto as glórias das qualidades transcendentais de Krishna, elas esqueceram-se por completo de seus lares. As gopis retornaram à margem do Kalindi, meditando em Krishna e esperando avidamente sua chegada. Elas sentaram-se juntas para cantar sobre ele. Assim, terminamos, esse capítulo 30 do canto 10, mostrando, como que é a natureza da mente de um ser que está completamente absorto em amor por Krishna. Não há outra coisa que a pessoa pense, além de Krishna. E nesses versos nós podemos notar, quando Krishna se afastou delas, esse sentimento de separação que, como já dissemos, faz com que o amor seja mais e mais elevado, e proeminente do que o encontro. Elas, como esses espíritos mais elevados, as gopis, as amantes de Krishna, como elas só pensam em Krishna 100%, o tempo todo, não tem outro pensamento que não seja o de Krishna, então elas estão sempre meditando nos passatempos de Krishna, fazendo a lembrança das atividades de Deus que tinham acontecido em Vrindavana, demonstrando assim que o espírito fica completamente louco sem a presença de Deus. Só que essa loucura das gopis, que ficava perguntando às árvores, onde está Krishna, para onde foi, entendeu? É assim, então, essa loucura, na verdade, é um sintoma estático do amor por Deus de tal altura, que nós não vamos compreender. Um dia vamos, nos aproximar desse amor, mas assim. E também elas ficaram assim meio que sentidos, porque Krishna trocou elas pela outra, por Radharani. Então mostra esse sentimento feminino que até às vezes acontece aqui nesse mundo material, quando uma mulher é trocada por outra, ela fica meio magoada, sentida, e fica falando mal lá da outra mulher, e assim as gopis também começaram a falar de Radharani, mas nesse sentimento assim, Krishna trocou a gente. E Radharani também, por sua vez, se sentiu assim superior, às outras gopis, e Krishna não gosta desse sentimento, de orgulho, e tanto para as gopis como para Srimati Radharani, ele desapareceu na hora que ele sentiu assim um pouquinho de orgulho, onde você se sente mais privilegiado por Krishna do que outras pessoas. Então até Srimati Radharani entrou nesse exemplo de Krishna aqui, nesse passatempo maravilhoso, E então, depois as gopis, do próximo capítulo vão sentir essa separação de Krishna, porque Radharani está junto com as gopis, elas tiveram as lições de que o orgulho no corações delas as afastam de Krishna. Isso também serve como exemplo para as pessoas que estão aqui nesse mundo material se desenvolvendo em Bhakti Yoga, em serviço devocional, onde eles estão buscando aflorar o máximo possível em seus corações esse amor por Krishna. Então tudo é muito maravilhoso no estudo desses passatempos, quando você realmente está em consciência de Krishna. E Deus fala que aqui nesse mundo material, os devotos que alcançam esse amor mais sublime por Krishna, eles estão sempre falando sobre Krishna, o tempo todo. Porque na medida que você evolui em consciência divina, o seu foco, a sua atenção, o seu coração, só percebe a presença de Krishna em tudo. E esses passatempos, eles estão tentando mostrar, como que é a natureza das gopis, que são os espíritos mais elevados em amor por Krishna. Então elas, quando você não está junto de Krishna, você vai ter esse sentimento, Dizem que Chaitanya Mahaprabhu, ele vivia sempre assim, em êxtase,
caía desmaiado no chão, falava coisas sem nexas, né? Os seus pelos estavam sempre arrepiados e todos os sintomas de devoção estática ele manifestou, mostrando a natureza de um devoto puro, assim, altamente elevado, né? Só que ele estava manifestando os sintomas de Srimati Radharani. Era Krishna manifestando o amor de Srimati Radharani por ele mesmo. E aí nós podemos entender, através desses passatempos, né, dessas instruções, como é que é o estágio que vamos chegar um dia ao estar no mundo espiritual. Então, como eu falei, lá no mundo espiritual não tem outras coisas, lá só tem Krishna. Né? E aqui no mundo material não, aqui tem milhões de coisas que vão fazer você não pensar em Krishna, que vão fazer sua mente ficar entretida com Maya, com os encantos da natureza material. E quando Krishna vem aqui ao mundo material, ele vem tentar resgatar as nossas mentes, mostrando como é no mundo espiritual. Por isso esses passatempos aqui de Vrindavana, né? Então, lá no mundo espiritual é algo maravilhoso, você está só vivendo em felicidade plena. Esse é o convite de Krishna quando ele vem a esse mundo material, nesse sonho, nessa ilusão, tentar explicar quem é ele como Deus e como nós nos relacionamos com ele, né? Em consciência ativa amorosa. Então essa é a essência desse capítulo, e aí no final as orgulhosas gopis, né, se encontraram finalmente, e aí vamos discorrer o outro capítulo, né? Ok? Então espero que vocês tenham gostado desses versos, né? É sempre bom ouvir com a disponibilidade desse coração de entendimento, né? Não pensar nunca que é relação sensual, é relação de amor, de completo enlouquecimento de você estar sem a presença de Krishna. E que lá no mundo espiritual, quando você se afasta de Krishna, né, repetindo, esse sentimento de separação ele é mais poderoso do que o de união. Por isso que as gopis, quando estão esperando Krishna voltar da floresta com os seus amiguinhos, né, quando ele vai pastorear as vacas, esse sentimento que elas esperam Krishna, assim, faz com que os corações dela fiquem assim, em êxtase contínuo o dia inteiro. Então isso é Vrindavana, isso é o mundo espiritual. Todo mundo pensando o tempo todo, né, em Krishna, apesar de lá ser eternidade, né, não ter tempo. Ok? Então todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna Gaura Nitai, ao Mahamantra Hare Krishna Srila Prabhupada, todos os devotos reunidos, Haribo.